A governadora Isolda Sela dá continuidade a uma agenda construída pelo antecessor Camilo Santana, com lançamento e inauguração de obras na Grande Fortaleza e no interior do estado. São obras nas áreas da educação, da saúde e da segurança pública e na infraestrutura rodoviária que ganham destaque. O secretário de Relações Institucionais do governo do estado, Nelson Martins, está conosco aqui na linha. Secretário, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. O que é que pode ser definido como prioridade neste momento, nesse novo ciclo administrativo do governo do estado, com a governadora Isolda Sela? Bom dia! Bom dia meu caro Luzenor, bom dia Beto Almeida. Primeiro dizer para vocês que é uma grande satisfação, né? Fazia tempo que eu não participava do programa, não é isso? Porque eu estou sempre agora na retaguarda. Não sou mais candidato a nada, então estou sempre na retaguarda. Então estou vendo aí como vocês estão cada vez mais jovens, né? Tanto o Luzenor como o Beto estão bastante jovens. Isso agora com o Luzenor, viu, Nelson Martins? Eu estava comentando depois que eu vi no Instagram uma homenagem da sua filha, que é jornalista, uma foto dela com você, diga para o homem descobriu a fórmula da juventude. Tem que socializar isso com a gente, rapaz. Mas você está retribuindo ao Nelson essas palavras que ele faz referência, que ele usa para fazer referência a mim e a você sobre a nossa jovialidade. E você destaca também a jovialidade do secretário Nelson Martins. Eu queria, secretário, só que você se posicionasse um pouquinho a mais para a sua direita, para centralizar a imagem, para quem nos acompanha. Ótimo, secretário. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, o secretário voltou para a esquerda. Ele tem que se localizar. Pronto, agora sim. Pronto, agora tá bom, né? Ficar assim. Então, secretário, vamos conversar aqui sobre essas ações da governadora Isolda Sela. O que é que o senhor define como prioritário nesse momento, nesses primeiros dias de administração Isolda Sela? Eu diria, meu caro Luzenor e Beto, que o governo da governadora Isolda, sem dúvida nenhuma, vai ser uma continuidade do trabalho que já vinha sendo feito pelo governador Camilo. Diga-se de passagem, um excelente trabalho. O governador Camilo, ele se dedicou bastante, ele trabalhou muito, fez uma ação, fez um governo muito eficiente. E a governadora Isolda, com a experiência, não é, que ela tem, que foi secretária de Educação lá em Sobral, depois foi secretária de Educação do Estado, não é? Depois foi vice-governadora por mais de 7 anos. Ela tem todas as condições e toda a experiência para poder fazer um excelente trabalho à frente do governo do Estado. E ela tem dado continuidade. Só para você ter uma ideia, essa semana mesmo, ontem ela fez uma grande solenidade aqui, reunindo todos os poderes, a Assembleia, para fazer um trabalho de capacitação de 100 mil jovens das escolas públicas na área de tecnologia da informação. Uma solenidade bastante concorrida e uma coisa muito positiva, porque o futuro, não é, do Ceará e do Brasil é nessa área da informática. Essa semana, por exemplo, ela Coreaú inaugurar um centro de educação infantil e uma escola de educação profissional. E está dando continuidade ao programa do Raio. Você sabe que o governador Camilo implantou o Raio em todos os municípios com mais de 50 mil habitantes, depois implantou nos municípios que têm acima de 30 mil habitantes, e a governadora Isolda vai implantar o Raio na próxima sexta-feira, lá em Ipueiras. Então, vai ter continuidade o trabalho, a intensidade da agenda continua sendo a mesma. E eu diria para você que a prioridade maior nessa gestão da governadora Isolda é a retomada do crescimento econômico do estado do Ceará após esse período da pandemia, né? Nós sofremos muito aí nesses 2 anos. É verdade que a pandemia não acabou ainda, mas com os índices de vacinação que nós atingimos, a situação já melhorou bastante. Então a gente já está vendo que o turismo está sendo retomado, o comércio voltou a crescer bem, a indústria também. Então, a prioridade vai ser essa, a retomada do crescimento econômico e, evidentemente, a manutenção dos programas todos. Por exemplo, aqueles programas relacionados com o combate à Covid, o Cartão Mais Infância, a questão da distribuição dos chips de internet, os tablets, os notebooks para os alunos, não é?
O programa de areninhas, nós já temos hoje no Ceará aproximadamente umas 280 areninhas e já estão licitadas mais 350. Nós estamos inaugurando essas areninhas. Nós temos um programa também importante das brinquedopraças, não é? Que o Estado vai garantir mais uma brinquedopraça em cada município. Nós temos o programa Sinalize, não é? Que é a melhoria da infraestrutura urbana na sede dos municípios. Houve uma certa parada nesse programa em função, principalmente, da falta de asfalto. Com essa crise aí dos combustíveis, teve um momento que estava faltando asfalto. E agora, graças a Deus, com muitas chuvas que nós tivemos, que nós estamos tendo no Ceará, também o programa deu uma reduzida. Ou seja, os programas todos, da educação, da saúde, o programa Cuidar Melhor, o programa de alfabetização na idade certa, as escolas de tempo integral, que tem já o recurso garantido para universalizar até 2026. Ou seja, a governadora vai dar continuidade a esses programas, priorizando a retomada da economia e, evidentemente, a geração de emprego e os programas sociais. Ô secretário, o senhor faz referência ao volume de chuvas no interior do Ceará. O Beto Almeida já está preparado aqui para fazer uma pergunta, mas eu gostaria de trazer o nosso correspondente de Assis Lira, que tem um relato sobre queixas de motoristas que passam por algumas CEs que cortam os municípios da região norte do Ceará e da região da Ibiapaba. A gente sabe que com muita chuva não dá para acelerar as obras, mas a situação exige uma ação mais imediata. E o de Assis traz esse relato aqui, que eu quero que o senhor nos acompanhe nessa reportagem do de Assis Lira, para saber se o governo do estado já tem um cronograma de obras para essas rodovias. De Assis Lira. Os motoristas que sobem e descem a Serra da Ibiapaba em direção à região norte do estado do Ceará ou região metropolitana de Fortaleza sofrem com os buracos em muitos trechos das CEs que ligam os municípios da região da Ibiapaba e passam pelas cidades de Heriotaba, Cariré, Vajota e Santa Quitéria. A pista estreita sem acostamento se tornou ainda mais insegura por conta dos longos trechos com buracos. Não tem alívio. Quem dirige precisa desacelerar e não pode ter pressa. É assim em longos quilômetros da CE 187 entre Heriotaba e Guaraciaba do Norte, na CE 329 de Vajota a Heriotaba, na CE 366 de Vajota a Santa Quitéria ou na CE 183 que na placa tem BR 403 ligando a BR 222 após a cidade de Sobral em direção ao município de Cariré e também na CE que liga o município de Cariré passando por Groaíras. As chuvas ainda mais intensas abriram novos buracos nessas rodovias e as obras de recuperação das estradas entram em ritmo lento justamente por causa do excesso de águas. Muitos trechos que antes da quadra invernosa passaram por recapeamento já sofrem desgastes e o asfalto há muito se transformou em areia e pedra, como pode ser observado no trecho da CE 336 que passa sobre a parede do açude de Araras em Vajota. De Santa Quitéria a Canidé, a pista tem boa sinalização, não apresenta buracos e garante uma viagem segura para os motoristas e passageiros. Com informações da FM 91,1 em Guaraciaba do Norte para o Jornal Alerta Geral de Assis Lira. O de Assis encerrou, fez referência a esse trecho da CE, eu acho que é 157 entre Santa Quitéria e Canindé, que nós temos a imagem também, a nossa produção aqui está recuperando essa imagem desse trecho da estrada, que está um verdadeiro tapete, né? Está bem sinalizada. Nós mostramos aí, secretário, para quem nos acompanha pela internet, a imagem de buracos, né? Como está o programa? Deu para perceber, deu para anotar, secretário, essas referências feitas pelo de Assis Lira, as CEs que ligam a região da Ibiapaba, que cortam a região da Ibiapaba e a região norte? Qual a mensagem que o senhor tem para os moradores dos municípios dessas duas regiões tão importantes no desenvolvimento econômico do estado do Ceará? Pois não, eu queria primeiro, meu caro Luzenor e Beto, mandar um abraço aí para o nosso amigo Roberto Lira, né, que a gente acompanha o trabalho dele já há bastante tempo. Eu que sou ali da Hidrolândia, pertinho da Vajota, onde ele trabalha, eu queria dizer o seguinte, por coincidência, no mês passado... Secretário, fazer uma correção aqui, né? No caso aí, eu também mando um abraço para o Roberto Lira, que é radialista. Neste caso aqui, desculpe. É o nosso correspondente de Assis Lira, com quem você costuma falar também da nossa rádio FM 91.1. Apenas essa correção. Ambos da região da Ibiapaba. Tá bom, desculpe. Então, por coincidência, eu andei nessas estradas recentemente, porque você sabe que
eu tenho viajado muito pelo interior. Aliás, essa semana, agora, amanhã, nós estaremos entregando títulos de regularização fundiária em Jucás e na sexta-feira em Acopiara. E tenho ido inaugurar, fui inaugurar a Areninha de Varjota um dia desse, e aí o prefeito lá de Varjota me levou de carro até Sobral. Então, realmente, o Diacir Lira tem toda a razão. Esses trechos aí de estrada estão muito estragados. Essa estrada que faz Varjota-Heriutaba, ela já foi licitada, ela vai ser totalmente recuperada, está em obras. Eles vão quebrar tudo e fazer uma estrada nova. E esse trecho de Heriutaba até Guaraciaba, ele está dentro do programa de recuperação que o governo do estado vem fazendo através da SOP. Como também esse trecho de Cariré a Sobral também está dentro do programa de recuperação. Então, o que eu posso dizer para você, para o Diacir Lira, para toda a população da região, é de que assim que as chuvas forem reduzindo, nós teremos com certeza a recuperação de todos esses trechos. Inclusive, a gente pode dizer que nessa área de estradas, o governo do estado tem investido muito, né? Considerando aí o período de 2015, primeiro ano do primeiro governo do governador Camilo, se considerarmos até hoje, já foram investidos mais de 3 bilhões de reais em estradas. Inclusive, recentemente, o governador Camilo lançou um programa, que é o Ceará de Ponta a Ponta, a continuidade do Ceará de Ponta a Ponta, com recursos da ordem de 1 bilhão de reais aproximadamente, de recursos do Banco Interamericano, do BID, que evidentemente são recursos do Estado, porque o Estado vai pagar depois o empréstimo, e serão restaurados, implantados novos 44 trechos de estradas, né? Hoje Beto e Luzenô, o Luzenô principalmente, o Beto fica mais em Fortaleza, né, Beto? Mas o Luzenô viaja muito pelo interior, você vê que aquela estrada que passa, aquela estrada central em cima da Serra da Ibiapaba, aquela estrada você hoje sai do Ipu e passa Guaraciaba, São Benedito, Ubajara, Ibiapina, Tianguá e vai até Viçosa. E lá depois de Viçosa você vem no rumo da Granja, Camucim. Essa estrada foi toda alargada e você tem hoje contornos em todas aquelas cidades. Falta só terminar o contorno de Guaraciaba e o contorno de Ibiapina, que ambos estão em obras. Então a gente vê que naquela região da Ibiapaba houve uma melhoria significativa nas estradas ali da região. Mas realmente o Diacir Lira tem razão, ainda tem situações que vão ser recuperadas dentro desse programa de recuperação. Aliás, quero aqui destacar o trabalho da SOP, né? O doutor Quintino tem feito um grande trabalho à frente da equipe da SOP. Pois não. Secretário, eu quero pedir permissão aqui ao senhor para a gente retomar essa conversa daqui a 2 minutos, porque eu tenho outros assuntos para abordar com o senhor. O jornalista Beto Almeida já está impaciente porque tem pergunta também, mas quero registrar a minha alegria com a sua postura, com o comprometimento do governo do estado em responder não ao Diacir Lira em si, mas aos apelos dos motoristas, dos moradores dos municípios da região da Ibiapaba, da região da Serra Grande, da região norte e de outras regiões do interior do Ceará sobre as obras de recuperação dessas estradas estaduais. Então, você, ouvinte internauta, tem um pouquinho de paciência. Parou as chuvas, aí o governo começa as obras. Se não começar, a gente cobra aqui no Jornal Alerta Geral, que fala para todo o estado do Ceará por meio da FM 104.3 na Grande Fortaleza, a FM Agora 107.5 também na Grande Fortaleza e mais de 20 emissoras no interior do Ceará e também pelas redes sociais. Eu volto já com o Beto Almeida e com o secretário Nelson Martins para conversar mais sobre as ações do governo do estado. Primeiro, meu caro Beto, aproveitando aí a oportunidade, meu caro Luzenô, passar aqui um número que as pessoas que tiverem qualquer reclamação com relação a estradas podem ligar. Primeiro, a ouvidoria geral da SOP, que é o 155, e o WhatsApp da SOP é o 988988400. Então, qualquer pessoa pode reclamar da questão das estradas. Olha, eu acho que... Vamos repetir o WhatsApp, porque aí a gente estimula também as pessoas, ao mandarem um áudio, já encaminharem a mensagem com a imagem da rodovia.
É 8898-8400. Claro que é 085, né? 8898-8400. Meu caro Beto, eu responderia a sua pergunta da seguinte maneira. Primeiro, como foi dito, né, como você mesmo disse, a governadora Isolda tem uma experiência muito longa, né? Desde a época que ela foi secretária de Educação em Sobral, na gestão do ex-governador Cid Gomes, ex-prefeito de Sobral, ela acompanhou toda essa revolução que foi feita no Ceará na área da educação. O Ceará, em 13, 14 anos, passou do último lugar em qualidade da educação para o primeiro lugar do Brasil, através do programa de alfabetização na idade certa, e ela foi a coordenadora desse processo. Ela foi secretária de Educação 8 anos no governo do governador Cid, e no governo do governador Camilo, eu posso testemunhar isso, Beto, porque acompanhei de perto esses 7 anos e 3 meses, em todas as principais decisões que o Estado tomou, em todas as crises, as crises relacionadas com a seca, a crise da Covid, da pandemia, todas as crises. A governadora Isolda esteve presente ali junto, diretamente com o governador Camilo. E também toda a equipe de governo foi mantida, né? E eu diria o seguinte, o estado do Ceará, graças a Deus, tem sido privilegiado nos últimos anos por ter tido bons governadores, né? Desde a época do governador Tasso, depois o governador Cid, 8 anos, o governador Camilo, praticamente 8 anos. Então, as bases para a sustentabilidade, o equilíbrio fiscal, a capacidade de investimento, até mesmo a capacidade de endividamento, as políticas públicas na educação, na saúde, na segurança, na proteção social estão bem consolidadas. E eu diria mais o seguinte, as bases do desenvolvimento do Estado. Nós temos hoje, na área de turismo, o Centro de Conexões de Voo, que está retornando aí a KLM, a Air France, não é? A Gol, a Latam. Hoje o turismo está retomando. Nós temos também uma base muito forte na parte de logística portuária, lá no Porto do Pecém. Hoje o Porto do Pecém tem uma parceria com o Porto de Roterdã, onde o estado do Ceará tem uma integração muito grande com o mundo inteiro. A localização geográfica do Ceará fortalece muito isso. Nós temos o Centro de Conexões na área de telecomunicações, de tecnologia da informação. Ali na Praia do Futuro, hoje chegam 16 cabos de fibra ótica. O Ceará hoje é um dos estados mais bem conectados do mundo inteiro. É o segundo lugar do mundo mais bem conectado. E agora, você que é um estudioso, Beto, que eu sei, e o Luzenô também, nós temos um centro de conexões, o Ceará está apostando no hidrogênio verde. Nós já temos parceria assinada com mais de 16 grandes empresas do mundo inteiro, onde o hidrogênio verde é o combustível do futuro, né? Que não causa aquecimento global e assim por diante. Então, as bases para o desenvolvimento do Ceará estão bem consolidadas. E a governadora Isolda participou desse processo muito diretamente, tem todas as condições de dar continuidade e de avançar. Porque, como ela diz, tem muita coisa também para ser corrigida. Houve muitos avanços, mas nós temos que avançar mais. Secretário, o nosso tempo acabou, mas eu quero fazer uma pergunta com uma resposta bem curta. Por tudo isso que o senhor fala, pelo relato sobre a atuação da governadora Isolda Sela, ela é o nome para unir PT e PDT na disputa ao governo do Estado? Eu acho que a governadora, Luzenô, ela tem focado muito na gestão do Estado. Ela tem evitado tratar dessa questão, porque ela está, como o desafio é grande, ela tem focado na questão de governar bem o Estado, de dar continuidade ao trabalho do governador Camilo. Mas, evidentemente que o nome da governadora facilita muito, porque facilita a aliança com o PT, por exemplo, não há nenhuma restrição. Facilita também a aliança com o MDB, isso ajuda muito com os outros partidos. Então ela, sem dúvida, pela experiência, pela história dela,
ela tem todo o potencial. Evidentemente que essa decisão vai ser tomada pelo PDT, porque também tem outros nomes, como o deputado Evandro Leitão, como o Mauro Filho, como o Roberto Cláudio. São 4 excelentes nomes, mas sem dúvida a governadora Isolda, por estar no governo, pela experiência que tem, por unir todo mundo, é um nome muito importante para que esse trabalho tenha continuidade. Secretário Nelson Martins, agradeço a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Quero convidá-lo, por pelo menos uma vez aqui neste espaço, o senhor falar com o Ceará por meio das nossas mais de 20 emissoras que geram e retransmitem o Jornal Alerta Geral. Então, eu agradeço em nome de todos os ouvintes, dos que fazem também aqui o Jornal Alerta Geral, a sua presença, desejar um bom dia e um bom trabalho. Muito obrigado. Desculpa eu não ter conseguido me localizar aqui na Câmara, viu? Eu estou apanhando aqui um pouquinho. Deu tudo certo, secretário. Deu tudo certo. Obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Boa sorte. Muito obrigado. Jornalista Beto Almeida, no finalzinho, no apagar das luzes, no final da prorrogação, arrancamos aí uma informação dessa declaração do Nelson Martins dizendo que o nome da Isolda Sela facilita a união com o PDT, com o MDB, inclusive pela primeira vez nós estamos ouvindo aí referência ao MDB. 1 minuto. Mas você observou claramente uma resposta muito cuidadosa do secretário Nelson Martins, porque claro, ele tem todo o cuidado porque sabe como está esse processo atualmente. E ele tem uma razão no aspecto. A Isolda, nesse primeiro momento, tem que focar na gestão. Essa questão política vai chegar o momento, a gente vai ter aí agosto as convenções, daqui até lá ainda tem muita água para rolar em política, tudo é muito dinâmico, mas a Isolda, sem dúvida, continua sendo esse nome. A você, ouvinte internauta, você, Beto Almeida, um grande abraço. Bom dia.